Queremos convidar o deputado federal Felipe Rigoni, com o tema mobilização empresarial para o debate a seguir. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer enorme. Ih, o Carlão, vai ter que servir um café aí pro pessoal. Pessoal, boa tarde. Bom, gente, é um prazer enorme estar aqui. Eu quero agradecer a todo mundo aqui pelo convite, às associações comerciais, ao Sebrae. Queria cumprimentar grandes amigos e parceiros aí de luta pelo empreendedorismo, né? O Pedro Rigo, o Carlão. O Carlão tá bonito hoje, gente. Vocês sabem que eu falo isso, que é para não restar dúvida que eu sou cego, né? Brincadeiras à parte, gente, Carlão é um grande parceiro. Queria cumprimentar todo mundo das associações comerciais, cumprimentar o pessoal do Mais Líderes aqui, em nome da Juliana, uma grande amiga, que tivemos aqui juntos há um tempo atrás, falando com o pessoal do Mais Líderes. E hoje, pessoal, eu vou apresentar para vocês algo que está sendo gestado no meu gabinete há uns 3 meses, mais ou menos. Acabou de nascer, a gente deve protocolar esse projeto de lei muito em breve, deve ser na semana que vem, junto com outros deputados federais, porque, de fato, eu acho que pode ser algo muito transformador para a economia brasileira, para a vida dos empreendedores e dos pagadores de impostos, e também para a segurança jurídica nossa. Do que se trata? Se trata do Código de Defesa do Pagador de Impostos. E o que é isso? Todos aqui, vocês sabem muito melhor do que eu. Aliás, o Roberval, ele fala muito, inclusive cumprimentar o Roberval aqui, que eu tenho o mesmo DNA de vocês. Eu sou filho de comerciantes, né? Meu pai tem uma loja de material elétrico, e minha mãe é uma florista também, então desde pequeno eu via as dores, e quando eu assumi o mandato, naturalmente o empreendedorismo, o negócio, o setor produtivo, tem um carinho enorme do nosso mandato. E veja, vocês sabem muito bem, assim, a relação entre o pagador de imposto, seja ele pessoa física, jurídica, empreendedor, e a fazenda pública, que é a Receita, a Secretaria de Fazenda e etc., é uma relação muito desigual, né? Vamos combinar. A Receita normalmente tem poderes quase ditatoriais e não te dá nem um pouco de espaço de se defender. E o que aconteceu no mundo inteiro? Criou-se códigos de defesa do contribuinte, ou seja, do pagador de impostos, que é basicamente uma maneira processual de defender, né, os pagadores de impostos de qualquer tipo de arbitrariedade, né, por parte da Fazenda Pública, por parte do Estado. Porque todos nós sabemos que o Estado, apesar de poder fazer muita coisa boa, precisa ser limitado. E nós precisamos de ter esse tipo de proteção, né, contra qualquer tipo de abuso por parte da Fazenda Pública. E é disso que se trata o nosso código. Aí pode passar aí para o primeiro slide, está do 1 ao 2, né? E é disso que se trata, assim, tem muitos artigos, então, são 37 artigos no projeto como um todo. Eu vou passar aqui para vocês 11 pontos, que são os pontos centrais. O primeiro deles, pessoal, é que a gente cria um marco legal para a criação de taxas. O que é isso? Uma taxa de fiscalização de qualquer coisa, deveria ser uma taxa de fiscalização, ou seja, algo para financiar a fiscalização daquela atividade econômica que pode ser feita por alguma das agências reguladoras. Acontece que não acontece desse jeito, né? Todos vocês sabem muito bem que várias das taxas que a gente paga hoje no Brasil, elas têm um intuito quase que totalmente arrecadatório, né? Há um exemplo aqui, inclusive eu estou trabalhando nisso na Comissão de Transportes. Qualquer um que tenha ônibus e faça o serviço de transporte tem que pagar todos os anos para a NTT R$ 1.800 por ônibus que ele detém. Isso não corresponde ao custo da fiscalização, é muito mais do que o custo da fiscalização. Então, o que a gente coloca? Qualquer taxa que for ser criada, ela necessariamente tem que ser precedida de um estudo sobre aquela atividade, e ela tem que ser proporcional. A taxa é para cobrir o custo da fiscalização e só.
não é para arrecadar imposto, como é feito no Brasil hoje. Então, a gente coloca esse como primeiro ponto. O segundo ponto, que é um dos que eu mais gosto, é um grande princípio norteador, que é a presunção da boa-fé, né? Que é algo natural, deveria ser natural no nosso país, mas na relação entre a Receita, a Fazenda Pública e os empreendedores e os pagadores de impostos, vocês sabem disso muito melhor do que eu, muitas vezes, na maioria das vezes, presume-se o erro, presume-se a má-fé do empreendedor. E a gente inverte essa lógica. Tem que ser presumida a boa-fé desse empreendedor. Isso muda o quê na prática? Isso muda que na hora do julgamento de qualquer tipo de conflito, em dúvida, vai ser pró-empreendedor e não pró-Receita Pública, né? É essa a grande mudança prática do que nós estamos fazendo aqui. Uma outra mudança muito boa, ainda nesse ponto número 2, é o seguinte: como você presume a boa-fé, a Receita agora, a Fazenda Pública e todos os órgãos fazendários vão ser obrigados a te dar as suas informações. Por que eu estou fazendo isso? Porque hoje, vocês sabem muito bem, que diversas vezes você está sendo cobrado de um certo imposto de um lado, mas de outro lado você tem algum crédito tributário. Aí você pede a informação para a Fazenda Pública, ela não te dá. E com todo respeito, eles não têm direito de não te dar a sua própria informação, né? Isso a gente veda, ele vai ter que dar essas informações sem questionar, obviamente, se você for o dono dessas informações. Qual que é a vantagem disso? Porque o tempo todo você vai ter noção do que está vindo por aí, né? De qual vai ser, de fato, a ação, seja ela fiscalizatória ou punitiva por parte da Fazenda Pública. E tem mais uma coisa, nessa presunção de boa-fé tem algo que eu gosto muito. A gente proíbe, né, o cancelamento de CNPJs ou da inscrição de alguém no CNPJ simplesmente por conta de uma autuação, né? Porque hoje, alguns de vocês talvez já devem ter sofrido por isso. O cara da Receita, ele chega e fala assim: não, você está devendo 200 mil reais e tem que pagar em 12 horas. Se não pagar, o seu CNPJ é cancelado e você para de trabalhar. Eu estava conversando aqui com a Simone há pouquíssimo tempo. Tem uma série de empresas que, por dever 2 mil reais, e nem tiveram condição de se defender, né, questionar essa dívida, estão com o CNPJ cancelado. Como é que o cara vai pagar 2 mil reais se está com o CNPJ cancelado? Então, a gente veda isso, é proibido, a não ser que tenha uma decisão colegiada, seja do Conselho de Contribuintes do Estado ou do CARF, a não ser que tenha uma decisão colegiada, ele não pode simplesmente cancelar o CNPJ do empreendedor, porque ele autuou esse empreendedor. Então, isso protege bastante os empreendedores de qualquer tipo de abuso. Pode passar, ô Felipe. Está do 3 ao 7, né? Tá. Terceiro grande ponto que a gente coloca é o seguinte: quando eles vão dar qualquer tipo de autuação, ou seja, concluir, Receita Federal, Receita Estadual, concluir que você, empreendedor, deve 500 mil reais. Ele não pode te autuar, ou seja, lavrar uma decisão que você tem que pagar, sem analisar a sua defesa prévia antes. E detalhe, ele vai ter que te intimar, te dar 5 dias para se defender, e ele vai ter que analisar a sua defesa, aí sim ele vai poder te autuar. Por quê? Porque a gente tem que ter ampla defesa no Brasil. E hoje em dia acontece muito mais do que deveria, de simplesmente você chega a um fiscal e te autua com um valor absurdo, e você tem sequer a possibilidade de se defender administrativa ou judicialmente. Então, a gente coloca esse processo justamente para defender o empreendedor e ele ter esse espaço para questionar, para se mostrar, né, para mostrar que talvez a Receita errou, talvez a Fazenda Pública errou. Então, isso é muito importante para a defesa do empreendedor. E, além disso, a gente impede que atos fiscalizatórios, que é aquelas visitas que de vez em quando não, muitas vezes o empreendedor recebe, a gente impede que ele seja feito de forma arbitrária, ou seja, tem que ter uma decisão administrativa para que esse ato fiscalizatório seja feito, e ele não pode levar pouca informação, ele tem que levar o ato lavrado, ele tem que te dar informação de quem foi que tomou essa decisão lá na Fazenda Pública, tem que dar os contatos para você saber se isso é verdadeiro, porque muitas vezes o cara chega na empresa de vocês,
Você nem sabe de onde ele é, não sabe se de fato ele é da Receita ou de algum órgão público, e não tem a menor capacidade de descobrir se é de verdade aquela fiscalização. Então, ele vai ter que levar todas as informações. E detalhe, ele não vai poder levar a polícia mais, porque hoje em dia, muitas vezes, isso eu acho um completo absurdo, por conta de uma autuação tributária, algo que não tem nada a ver com criminal ainda, ele leva a polícia e causa um maior constrangimento para o empreendedor, e vocês sabem muito bem que isso pode acabar com uma reputação inteira. Então, a gente coloca regras, no fim das contas, para todos esses atos fiscalizatórios e atos de autuação do próprio empreendedor, instituindo um processo de defesa. Porque não tem problema, se o empreendedor tiver errado de fato, tem que ser punido. Mas ele tem que ter a possibilidade de defesa e de contraditório, e tempo para isso, que hoje não tem. Tem um outro detalhe. Hoje é muito comum, quando você é autuado em alguma coisa tributária, eles abrirem um processo administrativo e, ao mesmo tempo, abrir um processo penal, judicial contra você. A gente impede isso, a gente coloca aqui o processo judicial, ele só vai poder ser aberto quando o processo administrativo tiver terminado. Porque se você resolve na parte administrativa, não tem nenhum porquê dele te levar para o judicial, dando mais uma proteção aí ao empreendedor e mais segurança jurídica. Esses próximos 3 pontos, eles têm a ver com uma série de confusões que acontecem. Por exemplo, a Receita decide que uma empresa está devendo R$1 milhão. Só que essa empresa faz parte de um grupo econômico. Vamos supor que algum de vocês aqui tem mais de uma empresa e cria um grupo econômico para isso. Hoje, normalmente, uma empresa que faz parte desse grupo econômico se torna responsável pelo erro da outra, quando não tem absolutamente nada a ver. Então, a gente veda isso. Ser parte do grupo econômico não implica em responsabilidade solidária de uma infração tributária de outra empresa, né? Do mesmo jeito, você é sócio e tem 10% de uma empresa, e aí a empresa é condenada tributariamente para pagar um valor. E aí você tem 10%, quanto que você deveria dever desse valor? 10%, certo? Só que hoje não, eles vão e te cobram inteiro, se eles não conseguirem achar os outros sócios. A gente coloca aqui, tem que ser proporcional. Se você é dono de 1% da empresa, você é dono de 1% da responsabilidade. Se você é dono de 60%, você é dono de 60% da responsabilidade. E esse quarto, quinto, sexto ponto, a gente coloca o seguinte: terceiros, ou seja, que não são sócios, mas são diretores da empresa, funcionários, advogados da empresa, etc., normalmente são colocados em processos tributários como responsáveis diretos, solidários. E aqui a gente muda de solidária para subsidiária. Qual que é a diferença disso? Você só vai para cima de um diretor da empresa, que não é sócio, de um escritório de advocacia que presta serviço para a empresa, que não é sócio, se não tiver mais nenhuma outra maneira de chegar nessa empresa. Porque hoje o que acontece? Eles já vão em cima dos terceiros de uma vez, né? Já coloca o nome do diretor, do seu funcionário, sendo que nem resolveu o problema ainda administrativamente. E por último, bem conectado a isso, é vedada a inclusão unilateral de terceiros em processos tributários. O que é isso? Normalmente a Fazenda Pública olha, o Carlão tem uma empresa e um amigo dele que é relacionado vai ser também responsabilizado por isso. Aí ela vai lá, eles têm muita relação, a Receita vai lá e inclui um amigo dele, ou a esposa dele, ou o filho dele, sendo que não necessariamente essas pessoas têm responsabilidade direta por isso. Então, a gente impede a inclusão unilateral. É óbvio que, por algum processo administrativo, isso pode ser feito, mas não de forma unilateral, não de forma arbitrária mais, né? Pode passar, Felipe. Esse é um dos pontos que eu mais gosto, que é o seguinte: vamos supor que começou um processo, seja ele administrativo ou judicial, você está contestando um imposto que foi cobrado a você, ou a própria Receita contestou que você pagou o imposto errado. Hoje, o que acontece? Você não consegue mais fazer jus a subsídio tributário, você não consegue mais fazer jus a participar de licitações, participar de qualquer coisa que tenha a ver com o poder público. Só que você está no processo ainda, não foi julgado, você não foi condenado, e você já não pode mais fazer jus a esses benefícios
que o governo de vez em quando dá. O que a gente coloca aqui nesse item 8? Você só vai parar de poder fazer jus a esse benefício se você for condenado de fato, e não no processo. Porque o processo você ainda está questionando, você ainda está sendo decidido quem foi que errou de fato nessa questão toda. Isso vai dar uma segurança muito grande, porque hoje, no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande de atrair investimentos, seja eles nossos ou internacionais. Por quê? Porque o cara sabe, o investidor ele sabe que qualquer coisinha, se for questionada administrativa ou judicialmente, aquela empresa já não vai poder mais, por exemplo, fazer jus a um subsídio tributário. Isso é um prejuízo muito grande para nós, traz uma insegurança jurídica muito grande para nós. O 9º ponto, que é um ponto que é simples, mas é bem importante, quando você faz jus a algum crédito, quando, por exemplo, decide-se que quem te deve, na verdade, é o governo, hoje, esse valor só é corrigido pelo valor da poupança, que é muito baixinho. A gente muda isso para o valor da Selic, que é basicamente o que é feito com a dívida pública. E quando uma instância judicial decide que o governo te deve, isso nada mais é do que uma dívida pública. Então, a gente também corrige com o mesmo valor que é a taxa Selic, que inclusive está aumentando muito, muito mais do que deveria. O 10º ponto é o que eu mais gosto, e eu acredito que vocês vão gostar também. A gente impede a Fazenda Pública de operar a legislação tributária. Na prática, o que é isso? São 40 mil normas tributárias a menos todos os anos, né? A gente impede que seja essa coisa muito complicada, porque a Receita, todos os dias, acaba emitindo uma norma diferente, uma regra diferente, aí você seguir a regra de ontem, mas hoje já não é a mesma regra, e aí ele te condena porque ontem você seguiu a regra de ontem. Isso vai acabar. Ou seja, a gente vai ter que interpretar a lei pela lei ou pela jurisprudência que os tribunais de fato fazem, né? Porque não dá para cada dia você ter uma norma diferente, não dá o tempo todo. Não sei se tem algum aqui dono de supermercado. O supermercado vive um conflito danado, porque quando você vende uma barrinha de cereal com chocolate, você não sabe se ela é barra de cereal ou se é chocolate, né? Isso tributariamente tem muita diferença. Então, a gente acaba com a possibilidade da Fazenda Pública de ficar emitindo essas normas vinculantes. Óbvio que para dentro da Receita, as normas administrativas, vai estar tudo certo, eles vão continuar fazendo. Mas para fora, tem que ter a lei ou a jurisprudência dos próprios tribunais, seja eles o CARF, o STJ ou o próprio STF. E por último, pessoal, como isso tudo que a gente falou aqui é administrativo e judicial, e a Simone vai gostar muito desse 11º ponto, a gente coloca a possibilidade de arbitragem tributária, que é algo que não existe hoje. Hoje você vai direto para o pau, como a gente fala. Não há possibilidade de existir uma arbitragem tributária entre o pagador de imposto e a fazenda, e eles decidirem, as duas partes ali, qual é a melhor solução. Então, a gente institui, né, a possibilidade dessa arbitragem tributária para você prevenir uma série de conflitos que hoje acontecem no nosso país. Fim das contas, pessoal, o resumo do projeto é esse. Qual foi a nossa intenção, qual é o nosso desejo aqui? Em breve a gente vai protocolar. Eu tive ontem com o presidente Arthur Lira, que quer botar isso para frente, ele achou super legal a ideia. A gente vai reunir uma série de outros deputados de vários lugares do Brasil para colocar isso para frente logo. Mas a ideia aqui é o seguinte: a gente precisa dar segurança para o empreendedor. A gente precisa dar certeza que o empreendedor vai fazer o que é necessário, que é fazer a sua empresa produzir, e não vai ter essa quantidade de regras que mudam, essa arbitrariedade que muitas vezes acontece, infelizmente, esses abusos que várias das vezes a gente vê acontecendo por parte da própria Fazenda Pública, né? Isso foi feito, isso não saiu assim do nada, isso é feito em vários lugares do Brasil. Inclusive o Espírito Santo tem um Código de Defesa do Contribuinte, mas a gente quer instituir isso nacionalmente. Vários países do mundo, a maioria dos países da OCDE, fizeram um Código de Defesa do Contribuinte, justamente para defender o pagador de imposto, que é quem sustenta o Estado, no fim das contas, de qualquer tipo de abuso, né? E, basicamente, pessoal, é esse o nosso projeto. Nós vamos botar ele para frente agora, e eu fico aí à disposição
de todos vocês para responder dúvidas, questionamentos, e como ainda não foi protocolado, estamos super abertos a sugestões que a gente possa colocar para proteger ainda mais o empreendedor. Gente, obrigado. Isso aí, muito obrigado, deputado federal Felipe Rigoni. Alguém quer fazer alguma pergunta? Temos alguém aqui? Luiz? Vamos começar com o Luiz. Ridolfi. Boa tarde a todos. Luiz Ridolfi, da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Espírito Santo. Coisa boa. Realmente é maravilhoso estar aqui nessa oportunidade e agora ouvir essa proposição do deputado, essa possibilidade de oferecer para o contribuinte brasileiro ele escolher qual a melhor forma de resolver o seu conflito. E já existe um consenso mundial de que os meios alternativos, eles trazem benefício não só para o contribuinte, como também para a administração pública, porque as questões são resolvidas com muito mais celeridade, né? Há economia de tempo e a economia de trabalho, e isso traz então uma economicidade muito grande nos processos. Então, deputado, parabéns pela iniciativa. Contem com a Federação de Associações Comerciais, com a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Espírito Santo, para levar essa ideia à frente. Tamo junto. Obrigado, Luiz. Só a título de informação, isso é tão importante que a lei do contribuinte legal, que é a lei que instituiu a transação tributária, que é uma outra maneira também de resolver esses conflitos, ela em um ano arrecadou muito mais do que o próprio refis, que é uma maneira de refinanciamento das dívidas. Por quê? Porque você faz as coisas em colaboração com o contribuinte, em colaboração com o empreendedor, né? E querendo ou não, para vocês terem uma ideia, hoje na dívida ativa da União tem mais ou menos 4 trilhões de reais em questionamento. É óbvio que a União não vai receber esses 4 trilhões, mas se eles quisessem receber isso mais rápido, fazendo uma arbitragem, uma transação tributária, que são maneiras alternativas e muito mais rápidas e pacíficas de resolver o problema com o contribuinte, receberia de fato os valores, que seriam menos, é óbvio, mas seria bom tanto para a União, quanto para o contribuinte, quanto para o empreendedor. É muito mais fácil a gente resolver as coisas dessa maneira, por isso que a gente coloca também a arbitragem aqui no projeto. Deputado, temos aqui a pergunta do Flávio. Você vai fazer uma pergunta, Flávio? De Conceição do Castelo, da Associação Comercial de Conceição do Castelo. Na verdade, quero parabenizar, deputado, pela iniciativa, e vejo que a gente, sou da Associação Comercial de Conceição do Castelo, né, Flávio, se falar, muitas vezes a gente fica meio à mercê, né, porque o Estado tem um poder muito forte sobre a gente, empreendedor. Nós temos direito trabalhista, temos direito do consumidor e não temos direito de quem paga o imposto. Nós ficamos, né, então eu fico muito feliz por isso, pode contar com a gente, para poder brigar por você nesse projeto aí, que eu acho bacana demais. Muito bom, obrigado. De fato, assim, Felipe, cadê você? Aqui, ó. Foi esse rapaz aqui que teve essa ideia, no meu gabinete, quando ele veio me falar assim, falou, Rigoni, vamos fazer um Código de Defesa do Contribuinte. Eu dei até um pulo na cadeira, eu falei, lógico que nós vamos fazer. Porque realmente você tem Código de Defesa do Consumidor, Código de uma porrada de coisa, mas não tem um código que protege quem sustenta o Estado, né? que somos nós, cidadãos, e os empreendedores que produzem. Então, essa foi a ideia. Muito bom. Vamos lá, Juliana Bravo. Felipe, tudo Diga, bom? Tudo. Na verdade, a pergunta vai ser aqui em dupla. Eu e Humberto Júnior também, do Mais Líderes. Eu vou... Só fala fora do microfone para eu saber onde você está, porque senão eu fico olhando perdido aqui. Ó. Aí, achei. Pronto. É só para eu não olhar muito... Para olhar para um lado e você está em outro, né? Eu tô na sua reta, só que Tá mais ótimo. pra frente. Obrigado. Bom, a gente vai fazer uma pergunta meio que complementar aqui uma com a outra. Só um adendo, na verdade, a gente está falando aí questão de arbitragem. Eu sou árbitra pela FGV, inclusive, então esse ponto me tocou no coração e Humberto tem uma pergunta assim, fantástica sobre isso, que a gente que é da área do direito, realmente eu acho que traz essa dúvida que Humberto vai falar. A minha dúvida, na verdade, ela entra mais para um viés político, que é o seguinte, a ideia do código, na verdade,
a ideia inicial ela já vem de muitos anos, né? A gente já ouve falar da necessidade de se proteger o contribuinte há muitos anos. E eu te pergunto o seguinte, por que é agora que essa ideia está realmente saindo do papel e está com uma força maior para ser aprovada? Por que antes era só uma questão política mesmo, ou alguma coisa no cenário cultural mudou? Bom, então essa é a minha primeira dúvida aí. A segunda é em relação ao artigo 196 do CTN, sobre essa questão temporal do fisco, enfim, finalizar as fiscalizações mesmo, o tempo hábil. Como que isso estaria previsto? Eu não sei se você falou exatamente sobre isso nos pontos todos, mas essa questão de tempo razoável para que dure uma fiscalização e não se arraste tempo suficiente, de modo que quando isso vire judicial, já se encontre uma decadência e até o contribuinte gaste com o advogado e depois isso seja reconhecido aí como uma decadência, que enfim, mas aí já teve um custo de advogado e tudo mais. Então as minhas duas perguntas são essas e a de Humberto é sobre arbitragem. Arbitragem, vamos lá. Diga, Humberto. Eu gostaria de responder primeiro. Pode falar. Pode falar? O meu questionamento é o seguinte, quais seriam os limites dessa arbitragem ou dessa conciliação pelo fisco, porque a gente sabe que legalmente o poder público não pode abrir mão de receitas, né? Ele não pode dispor de receitas. Então, qual seria o limite de negociação do contribuinte frente ao fisco estadual, frente ao fisco federal, nesse caso, porque como o Estado ele não pode abrir mão dessas receitas, em que ponto que ele iria negociar, até onde iria o poder de negociação do contribuinte nesse caso? Perfeito. Vou responder a sua pergunta primeiro, Humberto, porque o que acontece? Aqui, a gente insere no Código Tributário a possibilidade de arbitragem tributária. E ela vai ter que ter uma outra lei para normatizar ela. Então, assim, de fato, eu não sei o limite ainda. Porque como eu estou fazendo um Código de Defesa do Contribuinte, eu não poderia fazer já nesse código o código ou a lei da arbitragem tributária, entendeu? Então, aqui é um kickstart, é um passo inicial, permitindo que isso aconteça, porque hoje não é permitido, e a partir daí a gente vai fazer uma outra norma também para dar início à arbitragem de fato, né? Mas só isso aqui já começa uma série de discussões. Eu tive terça-feira em um grande escritório de advocacia tributária lá em Brasília, justamente para começar já a discutir sobre isso. Quanto à parte política, Ju, o que acontece? A maioria dos códigos de defesa do contribuinte que existem na Câmara de Deputados, eles são meio simbólicos. Eles falam alguns princípios e não dá nada de muito concreto, assim. É como são, inclusive, os códigos de defesa do contribuinte estaduais. Eles são muito mais principiológicos do que concretos. Aqui a gente está colocando a regra de fato. Ele vai ter que intimar, vai ter que esperar 5 dias, ele vai ter que analisar a defesa prévia antes de fazer a autuação, etc, etc. Então, a gente coloca uma série de regras mesmo materiais. E aí, qual que é a grande diferença? Assim, existe hoje um consenso muito maior que a gente precisa dar como é que eu vou dizer? Não diria um freio, mas uma contenção à sanha arrecadatória que hoje existe por parte da Fazenda Pública, né? Esses dias a gente estava discutindo, lançaram uma ideia de dar um bônus por atos de infração. Falei, meu Deus, vai acabar a empresa no Brasil, se isso acontecesse. Então, a gente vai, de fato, criar como é que fala? Criar um ambiente político muito mais propício. Qual que vai ser o meu desafio? E aí é o meu desafio mesmo como deputado proponente. É juntar uma quantidade suficiente de deputados, e já tem alguns já super engajados com isso, justamente para a gente conseguir enfrentar essa briga. Porque vai dar briga, vocês podem ter certeza. Vai dar uma briga grande com a administração fazendária. Deputado... Não, peraí, você fez outra pergunta, desculpa. A Ju, calma aí. Tinha uma segunda. Não, era só em relação ao... A 196. A gente mexe no 196, Felipe? É sobre o tempo razoável de duração de fiscalização. Eu vou pedir para o universitário aqui, falei.
Não, mas eu confesso que eu também não entendi se é a mesma questão que a gente trata no código, entendeu? Porque talvez possa ser um tópico diferente, essa questão que você falou. Mas eu posso compartilhar... Justamente, eu posso compartilhar o texto com você pode ver se é realmente essa questão. Porque, basicamente, o CTN já prevê uma duração razoável do processo fiscalizatório. Uhum. É só porque, justamente, como a previsão está lá, e eu acho que o Código de Defesa ele teria como, talvez, de certa forma, pressionar com que isso fosse mais... Justamente, a gente coloca isso no texto, exato, sim. A gente coloca isso no texto, sim. Por Fique isso que eu comentei, isso. porque eu acho que talvez esse seja um dos pontos mais complicados para o contribuinte, né? O sentido de ter uma duração razoável do processo administrativo. Vamos lá, pergunta do Draico, agora aqui o presidente da Associação Comercial do município de Castelo. Vice. Nossa presidente está aqui do lado, se eu não falar, ela me puxa a orelha depois. Estou também como diretor lá com o nosso presidente da FACIAPS Tecnologia. Deputado, só para ilustrar essa questão, deputado, gostaria de citar aqui para os demais colegas o que aconteceu com um dos meus negócios que fica em Vitória. Tinha uma franquia da Oi Empresarial lá e foi excluído da Receita do Simples Nacional, pela Receita, por um não pagamento de um Simples Nacional que, na verdade, foi pago em dia. E tive na Receita e falei, olha, está pago isso aqui, está aqui os comprovantes, 2 comprovantes. Eu só descobri porque fui fazer uma compra e o fornecedor, olha, está no cartório aqui pela Receita, tem uma dívida sua, a dívida ativa e da Receita de um não pagamento de tributo. Falei, ué, virei para o contador, o que está acontecendo? E tive na Receita. E cheguei lá, fui atendido, marquei, né, para alguns dias, sempre na frente. Falei, olha, eu estou com 2 comprovantes aqui, que vocês estão me cobrando 2 meses de Simples Nacional, mas está pago em dia. Olha, isso não é com a gente. Eu falei, mas é com quem? A gente vou chamar o gerente, porque eu fiquei meio aborrecido também, obviamente. Eu falei, e vocês me excluíram do Simples, e eu tenho lá 18 funcionários, e eu vou mandar todo mundo embora e vou fechar, porque inviabilizou o negócio. Com 18 pessoas fora do Simples, onde a conta é justinha, você saiu do Simples, o tributo muda, INSS muda, então a tributação vai lá para cima. E aí veio o gerente, não, o senhor está alterado. Não estou alterado, o cara está falando que vocês não podem resolver, e está pago aqui o comprovante. Qualquer fornecedor, qualquer cliente meu que chega lá no meu negócio e apresenta o comprovante, eu peço desculpa e falo, não, desculpa. Infelizmente, nesse caso, só judicializando. O senhor vai ter que procurar o juiz, porque a Receita não pode fazer nada pelo senhor. Isso aconteceu comigo, foi judicializado, eu ganhei a ação e depois pedimos a indenização, porque de fato nós mandamos 16 pessoas embora, inviabilizou o negócio, porque isso durou 9 meses, fora do Simples, mas nós mandamos já embora e já não queríamos esperar acontecer. E a Justiça Federal disse que ela deu uma indenização de R$4.000, que não pagava nem o advogado, porque disse que foi simplesmente, tinha um ato falho da Receita, mas que não causou um dano expressivo, e não tinha por que ter uma indenização, que foi o montante que nós pedimos na época. Então, eu acho que isso não é só uma falta de respeito com o empresariado, mas é meio que uma criminalização do segmento, eu não sei o que é. Eu queria dar os parabéns ao deputado, eu acho que é tardia, mas é muito válida essa iniciativa, e que bom que tem algumas pessoas pensando nisso em favor de nós. Muito obrigado. Como é que você chama mesmo? Draico. Com De D de fato, se a gente tivesse esse código aprovado, isso nunca teria acontecido com você. Né? Por quê? Primeiro, porque eles só vão poder fazer esse tipo de ação, tirar do Simples, cancelar a CNPJ, etc., etc., depois de decisão administrativa colegiada. Não é o fiscal que vai dizer, ele não está mais no Simples, aí tira do Simples. Vai ter que fazer todo o processo e aí tomada a decisão que isso acontece. Segundo, que você teria tempo para se defender, que é coisa que você não teve.
Ele teria te intimado, você teria 5 dias úteis para se defender, ele ia analisar a sua defesa prévia, aí fazer a autuação, e mesmo assim você não teria perdido o simples, porque uma autuação não é uma decisão administrativa colegiada. E detalhe, a gente ainda introduz aqui uma previsão de indenização por danos morais e materiais, justamente quando existe um processo e o processo é declarado que o empreendedor estava certo. Então, ele tem que ser indenizado mesmo. A Receita errou, a Fazenda Pública errou e tem que indenizá-lo pelos prejuízos causados por aquela ação. Então, de fato, você permite eu usar o seu exemplo nas próximas apresentações? Obrigado. Eu vou omitir seu nome e tal, mas vai ser um exemplo, infelizmente a situação é horrível, mas o exemplo é bom. Porque, de fato, a gente precisa. Falou que o processo está lá, está ganho, pode ser consultado, ganho pelo governo. Ah, e detalhe, olha só, tem um outro negócio que eu acabei esquecendo de falar, que é o seguinte, a gente introduz aqui a responsabilidade funcional do servidor. O que é isso? Se ele, por conta própria, decide fazer um auto de infração, alguma coisa assim, que vai contra uma súmula do CARF, uma súmula do STJ, uma súmula do STF, é por conta dele, é o CPF dele que está em jogo, porque hoje eles fazem muito disso, mesmo o STF decidindo X, ele faz Y e não acontece nada com o cara. Qual que é o efeito prático? Isso pode virar um processo administrativo e pode dar demissão desse servidor. Vamos lá, agora aqui a Simone. Boa tarde, nós já conversávamos aqui, já dei os parabéns ao deputado, a ele e a toda a equipe, mas o mais importante de tudo isso é falar da ferramenta robusta que trouxe de proteção à empresa. Nós comentávamos aqui, entre outras coisas mais, e um dos tópicos que ele fala, que é a questão da proteção, enquanto está sendo discutido. Nós falávamos de uma empresa que chegou um caso lá para a gente na Câmara, que teve a sua recuperação judicial negada, indeferida, porque tinha um processo tributário, porque estava respondendo por crime tributário. Uma empresa com 500 funcionários. Então, assim, com certeza, se esse código já estivesse em vigor, muitas coisas já teriam sido evitadas. Eu queria falar também, só fazer uma observação quanto à mediação e à conciliação. Aí sim, deputada, a gente vê uma série de dificuldades a problemática do Estado não poder abrir mão, enfim, para uma possível negociação. Mas a questão da arbitragem, muito pelo contrário, A arbitragem, no caso, traria um pouco mais de segurança jurídica para as partes, até porque ausentes, as partes, as pessoas envolvidas, seriam pessoas altamente capacitadas e escolhidas pelas partes. Então, olha a viabilidade que isso traz. Não que os nossos agentes hoje não tenham capacidade, mas há uma unilateralidade, na verdade é de uma forma unilateral, que não há um aspecto da defesa que seria assegurado por uma arbitragem. Só essa consideração. Muito obrigada mais uma vez, deputado. Não, obrigado a você, Simone. De fato, inclusive essa parte da arbitragem tributária foi adicionada aos 45 do segundo tempo que a gente recebeu essa sugestão de um outro tributarista que trabalha com arbitragem em outros âmbitos, mas que desejava muito que tivesse arbitragem tributária. De fato, é bem importante mesmo e pode, inclusive, mitigar e prevenir uma série de conflitos que se arrastam muito tempo na justiça, É muito importante mesmo. Pedro Rigo. Bom, deputado, parabéns aí pela matéria que você está querendo encarar, essa guerra lá no Congresso Nacional. Já tinha dito isso para a sua equipe quando esteve comigo lá no Sebrae, que conte com o apoio do Sebrae do Espírito Santo. Você vai enfrentar aí muralhas e muitas batalhas.
Eu só quero, a nível do item 1, que é a questão de tributos e taxas. Nós sabemos que tem os níveis, né, de tributo, tributação nacional, estadual e municipal, mas eu quero chamar a atenção, que eu não consegui entender ali na nota técnica, sobre as taxas. A parte tributária é um sistema um pouco mais robusto, que depende muito das vezes da autorização do legislativo municipal, estadual e federal. Mas a questão das taxas, às vezes é uma prerrogativa muito municipal. E aí que está a festa, a samba da maluquice. Por exemplo, alvará. Conquistou-se com a Lei Geral da Pequena Empresa que alvará se paga uma única vez a taxa de alvará. Os municípios burlaram esse entendimento legal e criam taxas, com o nome que quiserem, municipal, para burlar a taxa do alvará. Aí vem taxa de publicidade, que também entendo que dentro da prerrogativa, se é para custear fiscalização dos painéis, das frentes de loja, ok. Mas tem taxa de polícia que fizeram para substituir a do alvará. Então, eu não sei o que é possível fazer aí no seu projeto de lei, que a gente possa, além de trabalhar a questão de justificar a criação da taxa, mas limitar também o número de taxas. Não sei se é possível fazer isso, mas de qualquer forma, essa é só uma provocação, deputado, que a gente precisa, lógico, quando o projeto de lei vai entrando, né, mesmo que protocolado, pode ir recebendo as melhorias, acho que esse é o processo que você está buscando, mas eu quero deixar a estrutura do SEBRAE em Brasília, que tem uma equipe de profissionais lá, que possam ajudar na construção desse cenário que você precisa e irá precisar, e também entendo que você deveria colocar também isso na frente parlamentar da microempresa, para que possa ter o apoio também da frente parlamentar da microempresa na tramitação desse projeto, mas estamos à disposição para ajudá-lo. Nós já estamos falando com a frente, eu sou um dos diretores da frente, então pode ficar tranquilo. Em relação ao caso das taxas, vale para todo mundo, sim. Isso que você comentou acontece muito e não acontecerá mais depois desse código, porque para fazer uma taxa, tem que ter um estudo provando que aquela taxa é necessária e análise de correspondência. O que é isso? A taxa tem que ser igual ao custo de fiscalização. Não pode virar um negócio para taxa de alvará, ela tem que ser para custear, de fato, o custo que tiveram para fazer a fiscalização, para emitir o alvará, e não um negócio totalmente arrecadatório, que é o que acontece muito em muitos municípios. E vai valer para todo mundo, como é código, vale para a União, Estados e municípios. Ruberval Rocha. Deputado Felipe, prazer recebê-lo aqui, né? Tivemos o prazer de receber o Felipe lá na Associação Comercial. É importante dizer e frisar, o Felipe é filho de comerciante, então ele nasceu entendendo as dificuldades do pai, ele comentava comigo, e que, né, passavam noites e noites discutindo, às vezes na mesa de jantar, os problemas e as dificuldades do pequeno empresário. Então a gente fica muito feliz, parabenizo pela iniciativa, tá, Felipe? Então, conte com o nosso apoio, né? Oferecer o nosso apoio, depois do Pedro é covardia, mas dentro da nossa humildade, da nossa limitação, né, nós estamos à disposição. Gostaria também de deixar uma sugestão, assim, só fazer um breve esclarecimento. Os impostos, né? O imposto é uma categoria e dentro do imposto tem taxas, imposto, taxas e contribuições, ou seja, o tributo, né, define imposto, taxa e contribuições. A taxa específica, ela tem que ter uma contraprestação, ou seja, o fato gerador dela é uma contraprestação, ou seja, o Estado, o município, a União tem que prestar um serviço para que seja cobrada essa taxa, só para a nível de esclarecimento. E aí, Felipe, também gostaria de deixar uma sugestão, né? Parabenizando demais essa questão da arbitragem, acho que é um avanço importante, está batendo, você está muito sintonizado, né? Aí, né, estou vendo que a Simone, o Redolfo tem contribuído aí também, muito interessante. E também gostaria de deixar a sugestão, para que dentro dessa reforma tributária, quando sair, né, que é o nosso tão sonhada reforma tributária, e que você faça essas contribuições também para serem inseridas dentro do nosso novo CTN. É isso que eu tenho a dizer. Não, com certeza. E Roberval, tem um detalhe que é o seguinte, esse código ele vai acabar protegendo muito mais o pequeno empreendedor do que o grande, porque o grande hoje já tem ferramentas, até porque tem muito mais dinheiro, de se proteger da fazenda. É óbvio que nem sempre,
Mas quem sofre mesmo com isso aqui é o pequeno empreendedor, que acaba não tendo nem orientação direito para conseguir se defender de qualquer tipo de abuso. Então, com certeza, é muito importante e nós vamos sim sugerir no âmbito da reforma tributária, para ficar tranquilo. Muito bem. Mais alguma contribuição? Queremos convidar aqui Arthur Avelar, por favor, presidente da FACEAPS, também Ruberval Rocha aqui à frente. No momento do nosso encerramento, agradecer ao nosso deputado federal, Felipe. Obrigado pela participação, pela contribuição para o nosso fórum, ok? Carlão, pessoal, obrigado, precisou partir um pouquinho mais cedo, né? Vamos passar aqui a palavra para o Arthur Avelar, para o encerramento do nosso fórum. Eu não tenho nada a mais do que agradecer a presença de vocês e eu passo, na verdade, o encerramento para que seja feito pelo presidente da CIS, Roberval. Parabéns, Roberval, pelo evento, parabéns aos empresários, às associações presentes, ao CDL, às cooperativas. Foi uma tarde bastante proveitosa. Esperamos fazer um outro desse em breve. Com o Roberval, a palavra para o encerramento. Pessoal, quero agradecer assim, imensamente de coração, né? E aí eu faço aí, respeitando todas as demais autoridades, mas gostaria de fazer na pessoa do Pedro, que é um microempresário lá da origem e que conhece tudo de micro, pequena empresa, de empresário, e que falava que o Sebrae, gostaria de deixar registrado, nunca teve uma equipe tão competente. E aí na pessoa do Pedro eu quero cumprimentar toda a equipe do Sebrae, todo o staff aqui envolvido, né? Gostaria de cumprimentar ao Francisco, ao Juarez e todos os demais prestadores de serviço, todos que têm proporcionado esse momento que é tão maravilhoso. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de cada um de vocês e de forma muito humilde. Assim, esperamos fazer um evento cada vez melhor, com debate em alto nível, para que possamos evoluir. Eu acho que, assim, a gente está andando para frente, num momento de retomada, né? Um momento muito difícil, e a gente vê que está todo mundo muito energizado. Eu espero que todos, assim, tenham sucesso nos seus negócios de hora em diante, e fico muito grato mais uma vez. Muito obrigado a todos. Muito bem, muito obrigado mais uma vez a presença de todos das associações comerciais do sul do estado do Espírito Santo, todas as lideranças que participaram com a gente, agradecendo em especial ao patrocínio do Sebrae e ao apoio do Bandes, da Unimed Sul Capixaba e também do Sicredi. Obrigado a você também que nos acompanhou através do canal do YouTube da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim, e até o próximo fórum, se Deus quiser.